para todos nós, né? Marcos, capítulo de número 6, verso de número 30. Tá? Eu quero falar sobre algumas coisas. Quero falar sobre a multiplicação de pães e peixes. Eu quero falar sobre Jesus andando sobre as águas. Eu quero falar sobre a segunda rejeição de Jesus em Nazaré. Vou falar um pouquinho sobre Maria, mãe de Jesus, tá bom? A gente vai falar um pouquinho sobre o capítulo 6, ele aborda vários fatos, né? E eu quero abordá-los aqui com vocês para a gente poder aí tirar algumas dúvidas, esclarecer algumas coisas, tá legal? Eu posso ler o texto, você já encontrou aí? Vamos ler? Ele diz assim, ó: e os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo, tanto o que tinha feito como o que tinham ensinado. E ele disse-lhes: vinde vós aqui à parte a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham, e não tinham tempo para comer. E foram sós num barco para um lugar deserto. Amém? Fecha os olhinhos que a gente vai orar. Querido Deus, em nome de Jesus, meu Pai, eu peço a Tua bênção. Peço que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus Cristo com a Tua presença. Querido Espírito Santo, dá para nós o discernimento, o entendimento da Tua palavra, para que ela possa descer do céu revelada aos nossos corações, segundo é a vontade e o desejo do Teu coração, para que nós possamos hoje ter a nossa fé aumentada, Senhor, na Tua presença, em nome de Jesus. Amém e amém. O capítulo 6 do Evangelho de Marcos, no verso de número 1, diz que Jesus, partindo, chegou à sua terra. E chegando no sábado, ele começou a ensinar nas sinagogas, mas muitas pessoas o ouvindo não faziam caso dele. Muitas pessoas o rejeitaram e o rejeitavam, né? Porque eles o conheciam desde criança e eles sabiam quem foi Jesus. Eles conheciam o seu pai, Maria, o seu pai José, sua mãe Maria, os seus irmãos, né? Todos os irmãos que Jesus tinha, e é muito importante, né? No verso de número 3 diz assim, ó: não é esse o carpinteiro, filho de Maria e irmão de Tiago e de José, de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Então a gente vê a própria Bíblia falando que Jesus tinha irmãos e irmãs, filhos de Maria e José, né? E muitas pessoas até hoje ainda são enganadas e ainda chamam Maria de Imaculada, né? Imaculada Conceição. Eles chamam ela assim de Virgem Maria, mas Maria não era mais virgem. Maria foi virgem no momento em que ela foi fecundada pelo Espírito Santo com Jesus. A Bíblia diz que a sombra do Espírito Santo a cobriu e foi colocada no seu ventre, então, o óvulo de Jesus Cristo de Nazaré. Não é? Então, pastor, mas a Bíblia fala isso especificamente? Eu quero trazer um texto para você. Eu queria que você abrisse a tua Bíblia em Mateus, no capítulo 1, no verso 24 e 25, se você puder fazer o favor. Eu queria que você anotasse isso aí na tua Bíblia, que você marcasse aí, né? Tá legal? José tinha filhos do seu primeiro casamento, irmão. A gente não sabe quantos. A história diz que eram mais de 6, mas a Bíblia não fala sobre isso, tá? Só na história, tá legal? Então, no casamento com Maria, ele teve... Aqui a Bíblia cita 4 filhos dele: Tiago, José, Judas e Simão, né? Fora as irmãs. Então, segundo a Bíblia, eram 4 meninos e 5 meninas que José e Maria tiveram depois de Jesus. Ok? Eu queria que você lesse a Bíblia junto comigo em Mateus capítulo 1, verso 24 e verso 25. Se você puder fazer o favor, que você abra aí, acompanhe comigo. É muito importante que você leia a Bíblia, que você aprenda a Bíblia, para as pessoas não mentirem para você, né? Porque o que a Bíblia diz é verdade, o que as pessoas dizem que vai contra a Bíblia é mentira. Então é muito importante que você leia esse texto, né? O Espírito Santo trouxe à minha mente hoje quando eu estava estudando aqui esse texto, e eu quero começar com ele, tá? Se você puder fazer a gentileza, eu até anotei aqui no meu caderno para mim não precisar pular na Bíblia para lá, e eu vou ler para você o verso 24, diz assim, ó: e José,
despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu a sua mulher. 24. 25. E não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus. Você viu como a Bíblia fala que José e Maria tiveram uma relação marital, ou seja, que Maria dormia com José depois que Jesus nasceu? Não, isso não é história, isso é Bíblia, irmão. Entendeu? Você viu o texto? E não a conheceu. O que é não conheceu? Todo mundo que é das antigas sabe o que significa. E não a conheceu quer dizer, ele não fez sexo com ela. Está escrito aqui na Bíblia. Até que deu à luz a seu filho. Então, José não teve relações sexuais com Maria até que ela deu à luz a Jesus. Aí depois ele continua a frase, vírgula, o primogênito. O que significa primogênito, irmão? Primogênito é o primeiro. O primeiro. Você vê como a Bíblia fala e as pessoas não lêem a Bíblia, né? Veja como a Bíblia fala que José foi marido de Maria, irmão. Eles dormiam juntos, ele tinha relação sexual com ela. Ele só não teve enquanto ela foi tocada pelo Espírito Santo, porque ela era virgem, até que Jesus nasceu. Depois que Jesus nasceu, ele passou a dormir com ela, ter relação sexual com ela e tiveram um monte de filho. Ela era sua esposa. Pastor, não está escrito na Bíblia? Aqui, ó, irmão. Mateus 1, 24 e 25. Entendeu? Tá aqui, ó. Essa aqui. Entendeu? Então, aqui você aprende. Não é diferente, não, irmã. Você está enganado. As Bíblias, a Bíblia Ave Maria não é diferente, é igual. Igualzinha. Não tem nada de diferente. Ela é diferente porque ela tem outros livros, mas ela não é alterada nos versículos. Ela é o mesmo. A diferença é que as pessoas leem e não conseguem ver isso. Entendeu? Leem e não conseguem enxergar. Tá muito claro aqui na Bíblia o que está escrito. Né? Entendeu? Então, a gente vê por que é que Jesus tinha tanta dificuldade. Por que Jesus tinha tanta dificuldade de ser aceito na sua terra? Porque ele tinha irmão, irmãs, estava lá o seu pai, sua mãe. Todo mundo conhecia ele. Os caras diziam assim, como que o cara vai ser o filho de Deus se o pai dele está ali? Olha o que Jesus enfrentava. E Jesus ia lá para pregar o evangelho porque Jesus queria salvar eles. Entendeu? Jesus queria salvar eles. Jesus queria alcançá-los, irmão. Sabe? Jesus queria alcançá-los. Mas eles não vinham para Jesus porque o que os seus olhos viam ia contra aquilo que Jesus pregava. Os caras diziam, olha, isso aí é o Cristo, o Filho de Deus. Diziam, não, isso aí é o filho do José. Que filho de Deus o quê? Não conhecer um pai dele? Tá ali, ó. Ali é a mãe dele. Tá vendo aquelas gurias ali, ó? Tudo irmã dele. E aqueles guri ali, nós conhecemos ali, ó, o Tiagão, ó. Aí, Tiago, beleza? Beleza. Daí, Judas, beleza? Irmão do cara aí, ó. É o que a Bíblia tá falando. É irmão do cara aí, ó. Como é que você vem falando que ele é filho de Deus? É isso que o texto tá falando. Não é esse aí o carpinteiro? Olha o verso 3. Filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas, de Simão. Não estão aqui conosco as irmãs dele? Ó, tudo aí as gurias. Não é isso que está escrito aqui? E o verso 5 diz assim, ó. E não podia fazer ali obras maravilhosas. Somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. E estava admirado da incredulidade deles. E percorreu as aldeias circunvizinhas ensinando a sua palavra. Entendeu? Então, aqui sim, Pedro Ernesto Schneider.
unigênito, filho de Deus, mas de Maria, primogênita, tá? A Bíblia fala isso aí de maneira muito clara, ok? Então as pessoas olhavam para Jesus e não conseguiam ver nele Deus, viam nele apenas o Jesus, o filho da Maria e de José. E por isso as pessoas não eram alcançadas pelo seu milagre. Então, quem não reconhecer Jesus Cristo como o Filho de Deus não vai ser alcançado pelos milagres. Amém? Quem não reconhecer em Jesus ser ele, não, Isaura, não é Judas o que traiu Jesus, não. Judas era um nome muito comum naquele tempo, muita gente tinha o mesmo nome. Inclusive Jesus era comum também o nome, tá? Também Pedro era comum, João era comum, eram nomes comuns de pessoas humildes e simples, então era normal ter várias pessoas, por isso eles usavam o nome do pai, né? Judas ou Iscariotes, Iscariotes era o nome do seu pai, entendeu? Para diferenciar ele dos outros, eles utilizavam o nome do pai para diferenciar uns dos outros, tá bom? Então a gente vê que se você não crê no Senhor Jesus, você não vai ser salvo. E se você não crê no Senhor Jesus como sendo Ele o Filho de Deus, também você não vai receber milagre, você não vai ser curado, a tua vida não vai ser transformada. Entendeu? Então essa primeira parte do texto trata sobre fé. Nós precisamos ter fé no Senhor para que então sejamos alcançados pelo seu poder. Amém? A gente passando do 6, já do 7 para frente, a gente encontra aqui Jesus, então, tendo sido rejeitado, ele agora chama os seus discípulos e faz o primeiro envio missionário dos seus discípulos. Entendeu? Faz porque são livros apócrifos, Ana do Carmo. Tá? São 7 livros apócrifos que foram adicionados. Mas quando a Bíblia foi traduzida, que foi feita a Vulgata, ok? Que foi traduzida, Vulgata foi traduzida para o latim, do grego para o latim. Existiam 7 livros apócrifos de história, sem comprovação histórica de que faziam parte do cânon, que é a Bíblia Sagrada. E eles então foram adicionados pela Igreja Católica Apostólica Romana na Bíblia para justificar as doutrinas que eles colocaram na igreja. Por isso. Então a gente olha aqui e vê Jesus chamando os seus discípulos, né? A gente vai até o verso 13, tá? Agora do 7 até o 13, no capítulo de número 6, a gente encontra Jesus dando para os seus discípulos autoridade e poder. A Bíblia diz que Jesus então impondo a sua mão sobre a cabeça deles, né? Ministrando com imposição de mãos, ministra sobre eles os dons, né? De poder e de autoridade. Então eles curavam os enfermos, expulsavam demônios. E veja que coisa interessante, ainda sem ter sido batizado com o Espírito Santo de Deus, né? Que é o contrário do que muitas doutrinas aí pregam, que sem o batismo com o Espírito Santo de Deus, Jesus não usa ninguém. Isso é uma baita de uma mentira, né? Uma baita de uma mentira teológica, tá? Então os caras ainda não tinham sido batizados com o Espírito Santo, eles vão ser batizados com o Espírito Santo lá na frente, no livro de Atos, no capítulo 2, tá? 1 e 2, né? Então, lá na frente, então aqui, eles já recebem de Deus autoridade, eles já recebem de Deus poder, né? O verso 7 diz assim, ó, chamou a si os 12 e começou a enviá-los de 2 em 2 e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos e ordenou-lhes que nada tomassem para o caminho, senão um bordão, nem alforje, nem pão, nem dinheiro no cinto, tá? Mas que calçassem suas sandálias e que não vestissem 2 túnicas, e dizia-lhes, na casa em que entrardes, ficai nela até partirdes dali, quando algum de vós não receber, nem vos ouvirem, saindo dali, sacudir o pó que estiver debaixo dos vossos pés, em testemunho contra eles. Então Jesus usa uma passagem que os judeus gostavam de utilizar, um costume, de que quando eles iam em algum lugar que não era um lugar santo, eles voltavam e batiam o pó, para que a impiedade daquele lugar não viesse sobre a sua casa e sobre a sua vida. Jesus então ele se utiliza daquela mesma figura de linguagem que os judeus utilizavam contra eles próprios, tá? Contra eles próprios, dessa maneira que Jesus fazia. Então Jesus envia seus discípulos de 2 em 2, a Bíblia diz que eles andam nas aldeias, curam os enfermos, expulsam os demônios, pregam um reino para todas essas pessoas, né? E quando eles estão voltando, eles recebem a notícia então de que João Batista
havia morrido. Aí a gente já está do verso 14 para frente, tá? A gente vai até o 29 agora, do 14 ao 29. E a Bíblia diz que João Batista, então, né, profeta, homem de Deus, ele andava e pregava contra o pecado, né? Inclusive no capítulo 3 de João ele diz, olha, arrependei-vos e produzi, pois, obras dignas de arrependimento. Então João Batista veio para pregar o arrependimento de pecado e a lavagem através do batismo. E a gente sabe que tinha o rei Herodes, e o rei Herodes então gostava da sua sobrinha, fez com que ela se separasse do seu marido para ficar com ela, e Herodes e João Batista então o repreendeu, dizendo que isso era pecado, que era errado, e a Heródia, né, essa menina, ficou aí muito, muito complicada. A gente está no capítulo 6, do verso 14 em diante de Marcos, tá? Marcos 6, do 14, agora a gente vai do 14 ao 29. E a Bíblia diz então que os caras estavam ali enlouquecidos com João, e aí resolvem matá-lo a pedido da moça, cortam a sua cabeça, põem a cabeça dele numa bandeja, servem ele aí numa festa, né, na cabeça dele numa bandeja e tal. Isso abalou muito os discípulos de Jesus, abalou muito as pessoas naquele momento. Eles estavam trabalhando intensamente pela pregação do Evangelho, os discípulos de Jesus Cristo estavam sendo postos à prova em vários aspectos da sua vida, porque agora eles começavam a ministrar aquilo que eles vinham aprendendo com Jesus já faz algum tempo, começando a colocar em prática, orando pelas pessoas, né? E eles vinham também ali expulsando demônios, eles vinham então curando os enfermos e sendo usados ali poderosamente por Deus. A Bíblia diz que eles estavam todos felizes, mas aí então vem a notícia de que João Batista foi assassinado, né? João Batista morreu. E então ficou todo mundo triste, ficou todo mundo consternado, porque todo mundo então amava, né, o ministério de João Batista, ou o ministério do batismo, se você preferir. A gente sabe que ele era primo de Jesus, era da família, isso gerou aí uma consternação, um problema ali para todo mundo, né? Todo mundo deve ter ficado bem triste do cara ter morrido, terem cortado a cabeça dele. E então a gente chega no texto que lemos no princípio, né? A gente chega, Ana, João Batista não foi ressuscitado, não. E a gente então observa agora a primeira multiplicação dos pães e peixes, né? Então, passado isso, Jesus ajunta todos os seus discípulos de volta, vê que os caras estão cansados, tem muita gente indo e vindo, o trabalho de evangelismo está intenso, os caras estão pregando, um trabalho intenso. Você sabe que trabalhar com as pessoas cansa muito, pregando todo mundo o evangelho, orando por todo mundo, porque essa altura do campeonato, os discípulos já ficavam ao redor de Jesus e atendiam as pessoas, oravam, batizavam as pessoas todo dia, porque todo dia quando Jesus pregava, as pessoas então se arrependiam, queriam se converter a Cristo, então eles eram batizados nas águas, e eram os apóstolos que faziam isso, né? A Bíblia diz isso de maneira muito clara. E a gente então vê Jesus olhando para os caras e viu que eles estavam muito cansados. A Bíblia diz isso no verso 30, os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo, tanto o que tinham feito como o que tinham ensinado. Então eles voltaram, a gente vê que está 1 dia ou 2 dias depois que eles saíram, né? Tá bem recente. Eles estão voltando então agora dessa missão evangelística, né? Por ter orado pelos enfermos, ali muita coisa acontecendo, e os caras estavam ali extremamente cansados. Aí rolou aquele estresse do João Batista que tinha morrido, estava todo mundo ali numa deprê, né? Não estava muito legal. Então Jesus disse: olha, vamos junto comigo aí para um lugar deserto, que eu quero que vocês venham descansar um pouco. Eles sobem num barco e eles andam um espaço de 8 quilômetros ou 9, eu não me lembro bem, costeando a terra, né? E eles chegam ali numa montanha, diz a palavra de Deus, não nesse texto, mas em outros textos eles falam a respeito disso. E Jesus então, quando desce do barco, eles descem na praia para eles poderem conversar, para todo mundo descansar. Jesus olha e está cheio de gente vindo atrás deles. Muita gente. Milhares de pessoas. Muita gente. Milhares de pessoas. 4 mil, 5 mil, 6 mil, 7 mil pessoas. Jesus foi de barco, costeando, encosta. Quando eles encostam naquela campina,
aquele povo ali passa um tempo, começa a chegar. Começa a chegar muito povo, muita gente. E a Bíblia diz, um pouquinho mais para frente, se você seguir junto comigo, que no verso de número 34, a gente só vai ficar no capítulo 6, tá? No verso de número 34 está escrito assim: e Jesus, saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Então Jesus, compadecido de todo aquele povo, começa então a pregar a palavra transformadora de Deus para todo aquele povo. Milhares de pessoas. Milhares de pessoas. Irmão, eu tenho um discernimento do Espírito Santo para te dar. Tá pregando o evangelho, tá fazendo a obra, tá cansado. O nosso descanso, irmão, é no céu. Nosso descanso não é aqui. Entendeu? Ah, pastor, eu tô cansado, não vou mais orar pelo povo. Ah, eu tô cansado, não vou mais pregar, vou dar um tempo à minha cabeça. Irmão, está fora do contexto bíblico. Fora do contexto bíblico. Os caras saíram para descansar, quando chegaram lá estava cheio de povo. Eles simplesmente se levantaram e começaram a pregar o evangelho, a orar pelos doentes, a orar pelas pessoas que estavam vindo atrás de Jesus. E assim trazendo sobre eles o reino dos céus, irmãos, ou o reino de Deus, se você preferir. Então o verso 34, nós vemos Jesus se compadecendo das pessoas. Hoje em dia as pessoas não se compadecem mais de ninguém, é difícil, né? Não é? É difícil as pessoas se compadecerem da dor das pessoas, se compadecerem das circunstâncias, das situações que as pessoas estão vivendo. É difícil, não é fácil. Eu aqui como pastor da igreja, eu vejo muita coisa acontecer. Ouço muitos testemunhos e eu sei identificar o que é verdade do que não é verdade, irmão. E não é porque tem umas pessoas aí que estão dando golpe para querer levar vantagem que todo mundo seja assim, não, a maioria não é. E às vezes eu recebo mensagens de pessoas aqui contando histórias para mim que cortam meu coração, eu me compadeço. E às vezes é tarde, irmão, e eu mando mensagem: irmão, você está acordado aí? Tô. Posso orar por você? E eu oro, irmão. Às vezes eu levanto da minha cama, tô deitado já, é 11h30, meia-noite. Eu vou ouvir as mensagens, e eu ouço uma mensagem de uma pessoa que está doente, tá numa situação difícil, às vezes passando muita dor. Eu mando uma mensagem para a pessoa para ver se ela está acordada. Irmã, você está aí? Tô. Pode me atender? Posso, eu ligo. Eu levanto, vou lá na cozinha, lá na área, porque eu não posso conversar aqui atrás, está todo mundo dormindo no quarto, né? O quarto da Manuela do lado do meu. Eu levanto, vou lá fora e vou orar, porque eu não vou conseguir dormir sabendo que aquela pessoa está doente, com dor, e ela pode melhorar com a minha oração, e eu tô com sono, eu vou dormir. Entendeu? Não posso fazer isso, irmão. Então eu vou orar. E eu falo sempre para as pessoas: se é urgente, me avisa. Eu não vou atender você porque teu filho brigou, porque você chorou, porque o teu filho chegou drogado em casa e quebrou tudo. Aí outro dia é outro dia. Mas agora a pessoa está no hospital, está machucada, sofreu um acidente, é outra coisa. Né? Então falta no coração das pessoas esse se compadecer, como Jesus fazia. Então ser cristão é se compadecer pelo sofrimento dos irmãos que estão numa situação de vulnerabilidade. Essa palavra está muito em evidência agora, né? Uma vulnerabilidade espiritual, uma vulnerabilidade física, talvez até momentânea, que precisam da ajuda naquele momento. E você precisa ajudar. Então Jesus, ele era assim, né? Ele era assim. Jesus era assim. Então a gente vê que Jesus estava preocupado porque as pessoas estavam andando desnorteadas, irmão. Como ovelhas que não tem pastor, indo de um lado para o outro, tudo perdido. Jesus não consegue conviver no meio disso. Então Jesus chama aquelas pessoas e começa ali a ensinar eles sobre a palavra de Deus.
começa a ensiná-los sobre a palavra de Deus. E a Bíblia então diz para mim e para você que já era tarde, e a gente já está no verso 38 agora. E agora a gente vê Jesus tendo uma segunda preocupação, porque eles haviam alimentado a sua alma, pregado a palavra, lhes ensinado, mas agora ele via que eles passaram o dia inteiro ali naquele lugar. Já era de tarde, de tardinha, quem sabe 4:30, 5 horas da tarde, eu não sei. E Jesus, então, compadecido, chama seus discípulos e disse: olha, a galera aí está com muita fome, a gente precisa dar de comer para eles. Caminha aí e vê o que vocês encontram que o povo tem. Eles vêm e eles olham, né? E no verso 38 eles dizem assim: olha, nós encontramos 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: beleza, não tem problema nenhum. Me dá isso aqui. Manda o povo assentar de 50 em 50, 30 em 30, 100 em 100, fez rodas. E a Bíblia diz que eram mais de 5.000 homens, fora as mulheres e crianças. Então tinha muita gente. E como nós lemos aqui, tinham 5 pãezinhos apenas e 2 peixinhos. Oi, César, seja bem-vindo. E 2 peixinhos. A Bíblia diz que Jesus ora, abençoa aquele alimento e começa a distribuir entre as pessoas. E a Bíblia diz que todos comem, irmão. E ainda, veja, 42, e todos comeram e ficaram fartos. E o 43 diz assim, ó, e levantaram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe, e os que comeram os pães eram quase 5.000 homens. Vamos voltar para o 38? 5 pães e 2 peixes. Mais de 5.000 homens, fora as mulheres e crianças, comeram e se fartaram. E ainda sobrou 12 cestos cheios de pedaços de pão e peixe. Você acha que Jesus não é capaz de prover para você aquilo que você precisa? A minha Bíblia diz que Jesus não só é capaz de prover tudo que você precisa, como ainda ele vai fazer sobrar na tua vida, para que outros vejam a glória de Deus na tua vida e se alimentem com você. Entendeu? É isso que esse texto está falando. Que aqueles que ouvem as palavras do Senhor Jesus não deixarão de ser alimentados, irmão. Porque Jesus não está preocupado apenas em lhe pregar o Evangelho. Jesus está preocupado em restaurar a tua vida. Jesus está preocupado em restaurar a tua empresa que faliu, o teu restaurante, o teu buffet, a tua empresa de festa, o teu consultório médico, odontológico, o teu salão de cabeleireiro, o teu salão de manicure, porque a crise quebrou, e enquanto a crise quebrou, Deus vem sustentando você com pão e com peixe, mas a Bíblia diz que esse pão e peixe eles vão sobrar numa grande quantidade. Então Deus ele está preocupado em abençoar você, Deus ele está preocupado em restaurar você, porque a Bíblia diz que em tudo eu e você devemos dar graças, porque o Senhor é poderoso para nos dar muito mais do que pedimos em oração ou sequer sonhamos. A Bíblia diz isso. E aqui esse texto, Jesus mostra para mim e para você que comeram mais de 5.000 pessoas. Quantos pães mesmo? 5 pães e 2 peixes. E mais de 5.000 pessoas comeram, se fartaram e ainda sobrou 12 cestos. A gente não sabe o tamanho do cesto, mas podia ser um só e pequeno, mas sobrou. Todo mundo comeu um monte e sobrou. Nosso Deus não é o Deus do pouco, irmão. Nosso Deus é um Deus de muito. Ele tem muito para te dar. Mas primeiro você tem que ouvir a palavra, depois você come. Então você tem que aprender as regras do céu. Primeiro você se converte, primeiro você se entrega, primeiro você dobra o seu joelho, primeiro você confessa o seu nome, depois Jesus vai restaurando as outras coisas. Busque primeiro o reino do céu, sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. Primeiro o reino do céu, primeiro a sua justiça, depois o pão e depois o peixe. Eles virão, mas é na ordem. Existe uma ordem para que isso aconteça na tua vida e você precisa se submeter a ela.
para que ela venha de fato acontecer na tua vida. Jesus não vai quebrar o seu esquema por tua causa. Primeiro ele vai restaurar a tua empresa, depois ele vai te dar dinheiro para você pagar teu carro, aí depois, se você quiser, daí ele vai pregar o evangelho. Não. Primeiro você senta, passa o dia ouvindo Jesus. Isso aqui, irmão, é um ensino extraordinário sobre o tempo de Deus. Com Jesus você não pode ter pressa. Eu já falei para vocês que o nosso Deus não é o Deus do já. Como os caras pregam aí nessas igrejas que pregam prosperidade. Deve ter muitos hoje, domingo, pregando esse tipo de mensagem. Hoje você vai trazer aqui na frente, você vai trazer para a fogueira. O que é o melhor? É o teu carro? É a tua casa? Então você vai dar o melhor para Deus, você vai dar o teu carro, você vai dar a tua casa e Deus vai suprir as tuas necessidades. Isso é mentira, irmão. Isso é galhofa, isso é papo furado, isso é coisa do diabo para tomar teu dinheiro, para roubar teu carro, para tomar tua casa. E quanta gente já perdeu isso? Na mão de pastores mentirosos. Não é assim que funciona. A Bíblia diz que primeiro você tem que ficar um dia inteiro sentado diante do Senhor Jesus, ouvindo a sua palavra, aprendendo, sendo discipulado, sendo trabalhado. Primeiro isso. Primeiro Jesus, primeiro salvação, primeiro transformação, primeiro mudança, depois bênção. Depois, aí a bênção vem. Depois isso vem. A Bíblia diz que o bom pastor, ele entra pela porta, ele não pula a janela. Quem pula a janela é o lobo. O lobo quer ensinar você a pular a janela. Chega no ônibus lotado, senta na janela, vai dando tchau. E com Deus não é assim que funciona. Não é assim que funciona, irmão. Ou você acha que você vai dar o teu carro e vai comprar a tua salvação? É isso que você acha? É o que os caras pregam. Há um tempo atrás tinha um pastor bem famosão aí que vendia um terreno no reino do céu. Igual aqueles caras vendiam indulgência. Você dá uma grana, ganha um papelzinho, aí assinado, carimbado pela igreja, dizendo que teus pecados estão perdoados, mas você precisa pagar para isso. Isso é venda de indulgência. Hoje mudou. Hoje você compra uma vassoura ungida para você levar na tua empresa, para você varrer a tua empresa, e daí você varre de fora para dentro, e daí a bênção entra e você vai prosperar. Isso é mentira. E a vassoura custa R$1.000, R$2.000, R$3.000. Né? Mas é mentira. Isso não funciona. Primeiro você precisa se converter. Primeiro você precisa ouvir a palavra de Deus, a pregação do evangelho. Precisa haver transformação na tua vida. Depois a Bíblia diz que depois, né, todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Mas é depois. Primeiro é o reino de Deus e a sua justiça. Entendeu, irmão? E é nessa ordem. Não é diferente. Né? Você acha que R$1.000 é caro uma vassoura? Tem gente vendendo feijão a R$1.000, irmão. Um feijãozinho. Imagina uma vassoura. Né? Então, a gente precisa observar o que a Bíblia diz. O Senhor deu de comer para todo mundo. E a comida onde Jesus estava sobrava. Mas antes ele passava o dia pregando o evangelho. Orava primeiro pelos doentes, os caras eram curados, batizava todo mundo, depois aí tinha pão e peixe. Nessa ordem, tá legal? Quando acabou essa mensagem, Jesus terminou de pregar essa mensagem. Agora a gente passou para o versículo 45, vai acompanhando a Bíblia aí comigo. Versículo 45. Jesus então obriga os seus apóstolos, os 12, a entrarem no barco para cruzar o mar de Tiberíades. Vai cruzar, que na verdade é um lago salgado muito grande, você sabe disso. Não é um mar, né? Mas tá bom. 45 diz assim, ó, e logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para o outro lado a Betsaída, enquanto ele despedia a multidão. E tendo despedido a multidão, foi ao monte para orar. Né? Jânia. Agora você está aprendendo a verdade aqui, né? Jesus então foi orar no monte. Né? Foi orar no monte.
e ficou no monte até de madrugada orando. Lembra que eu falei que no dia anterior estava todo mundo cansado? Jesus trouxe os caras para um lugar, pregou o evangelho o dia inteiro, depois orou, distribuiu o pão para todo mundo. Aí ele falou para os seus discípulos assim: ó, é o seguinte, agora vocês sobem no barquinho e atravessam que nós vamos lá para o outro lado e eu quero que vocês vão agora. Mas Senhor, vai agora. Ele obrigou eles a eles subiram no barco e foram remando. A Bíblia diz que Jesus despede todo mundo, agora todo mundo já comeu, tá de barriguinha cheia, alguns pegam uma marmitinha, uns pãozinhos, uns peixinhos, porque vão viajar, é longa distância. E Jesus então sobe o monte e vai orar. E ele fica orando até a quarta vigília, até as 3 horas da manhã. A quarta vigília é entre 3 e 6 da manhã. Entre 3 e 6 da manhã. E eles então orando, Jesus orando e os caras atravessando o mar no barquinho, né? Os caras atravessando o mar no remo, era longe, não era muito perto, eu não lembro agora qual era a largura do lago, eu não lembro se era 20 quilômetros, eu não lembro, 8 quilômetros, eu não lembro, sei que era grande, mas eu não lembro agora, peço que vocês me desculpem. Mas Jesus então volta, desce do monte, né? E ele então começa a atravessar o mar andando. E a intenção de Jesus, quando ele desce do monte 3 horas da manhã, ele fica até as 3 lá orando, ele desce e ele começa a caminhar sobre as águas. Quando ele chega no meio do mar, ele vê os irmãos no barquinho, remando e lutando no remo, porque a Bíblia diz que estava um vento muito intenso, forte, e os irmãos estavam com uma dificuldade muito grande no remo de vencer aquela tempestade, ondas grandes, vento forte, né? E Jesus vem chegando, e eles enxergam Jesus de longe, e como estava muito escuro, eles veem alguém andando, né? 19 quilômetros. Obrigado, Solange. Então o 20 não estava errado, né? Eu achava que era mais ou menos 20. Mas obrigado, Sô. Então era 19 quilômetros de um lado para o outro. Longe pra caramba, né? E os caras estão ali no meio ainda, irmão. Na prova. E aí Jesus vem andando, né? E os caras veem Jesus vindo andando e eles pensam que é um fantasma. Entendeu? E eles pensam que é um fantasma. Porque imagina você no meio do mar e ver alguém andando em cima da água. Até você ia pensar que era. Até você ia pensar que era um fantasma. Né? E Jesus vem chegando. E aí a gente está aqui no verso de número 48, diz assim, ó: e vendo que se fatigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da quarta vigília da noite, ou seja, entre 3 e 6 da manhã, aproximou-se deles andando sobre o mar, e queria passar adiante deles. Jesus não ia incomodar eles no barco, Jesus queria passar por eles e ir embora. Mas o verso 49 diz assim: mas, vírgula, quando eles ouviram andar sobre o mar, pensaram que era um fantasma e deram grandes gritos. Entendeu? Grandes gritos. Grandes gritos. Por quê? Porque os caras estavam desesperados, morrendo de medo, né? Grandes gritos. Porque todos ouviram e perturbaram-se, mas logo falou com eles e disse-lhes: tende bom ânimo, sou eu, não temas. É verso 50. Então, no meio da tempestade, nós temos esta tendência psicológica de ficar desesperado. Entendeu? De ficar desesperado. É uma coisa complicada. Ficaram morrendo de medo.
como talvez qualquer um de nós ficasse também, né? A gente de longe é fácil falar, mas imagina você na situação, desesperado, achando que o barco ia afundar, todo mundo morrendo de medo de morrer afogado, de repente aparece um cara andando em cima da água, no meio das ondas, no meio daquele vento miserável. Imagina, irmão. Imagina. Os caras ficaram apavorados. Acharam que era um fantasma. Aí este trecho aqui não fala, né? Não fala, mas esse trecho aqui é o trecho que Pedro desce, anda na água, né? Só que em outros trechos aí a gente vai ver isso mais explicadinho aqui. Não fala sobre isso, não é a intenção. Então Jesus fala, olha, não temas, sou eu. Então muitas vezes eu vou trazer aqui um discernimento que o Espírito Santo está me dando dessa palavra. Nós estamos no meio de uma grande batalha, de uma grande tempestade, ela simboliza isso, uma luta muito grande, às vezes uma pessoa no hospital, às vezes uma enfermidade, às vezes a falta de dinheiro, uma pré-falência, né? Uma situação difícil na empresa, uma situação difícil dentro de casa, casamento em frangalhos, a gente tem uma grande tempestade, né? Uma grande tempestade. E aí Jesus vem do ladinho do teu barco e fala assim, filho, não temas, sou eu que estou nesse negócio aí. Jesus permitiu que eles passassem a tempestade, e lembre-se que o Senhor era o dono do tempo, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, ele é o alfa e o ômega. Jesus sabia da tempestade, Jesus sabia o que eles iriam passar. E Jesus então estava formando os caráter de cada um deles, né? Caráter de cada um deles. Pedro andou nas águas, foi algo extraordinário que os caras passaram ali. E Jesus então, nessa formação de caráter dos seus discípulos, permitia que eles passassem pelo meio das provas. Então Jesus nunca livrou eles da tempestade, mas Jesus sempre os protegeu no meio da tempestade. Você pode dizer amém por isso? Jesus não vai livrar você da tempestade, não é, Gisele? Mas Jesus te protege no meio da tempestade. Jesus está com você no meio da tempestade. Jesus está com você no meio da tempestade, irmão. Ele não vai impedir que a tempestade alcance você, mas ele vai dizer, não temas, sou eu, estou junto. Nós vamos passar juntos. Eu vou te ajudar, você vai conseguir vencer. Você vai prevalecer, porque eu estou contigo. E a Bíblia diz que Jesus então vem e sobe no barco. Jesus vem e sobe no barco com eles, e eles estão com tanto medo, irmão. Jesus acalma a tempestade. E então eles começam a remar e vão agora novamente no seu rumo. E agora Jesus está dentro do barco. Eu queria que você prestasse atenção aqui comigo. 51. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento se aquietou, e entre si ficaram muito assombrados e maravilhados. Tinham medo. Eles estavam maravilhados com o poder de Deus, mas eles tinham medo de Deus. Não se atreviam a olhar no rosto dele, irmão. Olha, presta atenção no que você está lendo na Bíblia. Eles não olhavam no rosto de Jesus por medo, por respeito, porque eles viram um milagre tão grande, irmão. Tão grande o milagre que eles viram, que eles ficaram com medo, e eles não tinham certeza se de fato era Jesus. Ainda estavam na dúvida. Sabe como é que eu sei? Porque está escrito aqui. O verso 52 diz assim, porque não tinham compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Jesus estava amolecendo o coração deles.
Eles não tinham ainda compreendido o milagre dos pães, que somente o Filho de Deus seria capaz de fazer algo tão extraordinário. E eles achavam que aquilo era uma coisa meio normal, porque mas, né, não dava o crédito ao Senhor em função das coisas extraordinárias que ele fazia. Quanta gente hoje é assim, irmão. Deus faz um milagre na vida da pessoa e quando a pessoa fica boa, ela vira as costas e vai embora. Deus faz um milagre na vida da pessoa e quando a pessoa não precisa mais do milagre, ela vira as costas e vai para outro lugar, para outra igreja, para outra congregação, vai servir outro Deus. Quantos fazem isso porque não conseguem compreender bem o grande milagre que Jesus está fazendo na sua vida? Que o Senhor está ali lhe dando uma oportunidade de abrir os seus olhos para que ela veja, os seus ouvidos para que ela ouça, o seu coração para que ela compreenda e entenda qual é a boa e agradável vontade de Deus, e as pessoas ainda assim estão com o seu coração endurecido e não fazem aquilo que Deus quer que façam. Eles não tinham compreendido o milagre dos pães e peixes, porque o seu coração estava duro. Eu pergunto para você, até quando você vai estar com o teu coração duro? Até quando, irmão? Quanto tempo ainda vai demorar para você entregar definitivamente a tua vida para Jesus? Quantos milagres você tem visto? Quantas coisas você tem com os teus próprios olhos visto Deus fazer na terra? Quanta coisa Deus tem feito no meio da tua família, no meio da tua casa, mas você não amolece o teu coração, você continua dizendo, será? Eu não sei, eu fico com o pé meio atrás, porque para mim não é meio assim, pois é, eu recebi um milagre, eu estava com dor, não tô mais, mas ainda assim eu não sei, isso é coração duro, irmão. As pessoas têm o seu coração endurecido para Deus. E Deus, pela sua imensa misericórdia, permite que as pessoas passem pela tempestade. Escute isso. Para que as pessoas passem no meio de uma tempestade, para o seu coração amolecer. Para eles ficarem totalmente dependentes de Deus. Muitas pessoas, Deus tem que tirar uma pessoa da sua família. Outras pessoas, Deus precisa tirar tudo que ele tem, seu carro, seu dinheiro, seu cargo, seu trabalho, sua empresa, tudo que ele crê, tudo que ele acredita, Deus vem e arranca, para que a pessoa possa, no meio dessa tempestade, depender única e exclusivamente de Deus, para que ela se converta. Porque o seu coração é duro. Então, se você chegou aqui hoje, irmão, com o teu coração duro, amoleça ele, para que Deus não precise tirar nada de você, para o teu coração vir amolecer, para você começar a obedecer, andar na verdade, fazer o certo, parar de mentir, de enganar, de roubar, de dar o golpe, de amar Deus sobre todas as outras coisas. Deus permitiu que eles passassem, Deus obrigou eles a entrar no barco, porque eles precisavam passar pela tempestade. Todos precisamos passar um dia pela tempestade. Se você não passou ainda, você vai passar. Todos vão passar. Ou pelo deserto, se você preferir, você pode usar a figura de linguagem que você quiser. Deus obrigou, nós lemos no texto, obrigou eles a entrar no barco, está escrito aqui no 45, e logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante. Eles tinham que passar pela tempestade, eles tinham que atravessar aquele mar, eles tinham que ter esta experiência para que eles pudessem crescer, para que eles pudessem ter fé, para que os seus olhos pudessem abrir, para que eles pudessem perceber. Entendeu? Que Jesus de fato era o Filho de Deus. Precisavam passar por isso. Muita gente, infelizmente, gosta e quer ir pela via dolorosa. Escute o que eu estou falando aí para você. Você que é a minha ovelha aí está sendo conduzida por esse pastor. Irmão, você não precisa andar pela via dolorosa. Jesus já fez isso. Melhor obedecer. É melhor obedecer, irmão, do que sacrificar. Quantas pessoas estão preferindo sacrificar? Pastor, eu estou preferindo ir ali com meu marido para que ver se eu levo ele, se ele vai para a igreja. Irmão, você está sacrificando. Não é sua igreja. Obedece. Deus está querendo que se amoleça seu coração. Não queira andar pela via dolorosa. O Espírito Santo está falando para mim, está mandando eu dizer isso para você.
Não queira andar pela via dolorosa, irmão. Daí as pessoas não entendem o porquê da doença, da enfermidade, da depressão, da loucura. Porque está andando no caminho errado, porque não está obedecendo, porque não está fazendo aquilo que tem que fazer, está optando pela via dolorosa e não pela obediência. Jesus está mandando entrar no barco para atravessar o mar, ele desce e quer subir o barranco, quer ir para o outro lado. Obedece, irmão. Deus, o Espírito Santo está mandando eu falar isso para você aqui, para muitas ovelhinhas que estão aqui, outras que vão ouvir. E outras que ainda vão ouvir essa mensagem. Jesus obrigou eles a entrar no barco, porque eles precisavam passar por aquilo. Aí não vem falar para mim, pastor, mas eu estou operando meu livre-arbítrio, eu vou para esse lado aqui. Tem certeza? Tem certeza? Que é isso que você quer? (53) E, quando já estavam no outro lado, dirigiram-se à terra de Genezaré e ali atracaram. E saindo eles do barco, escute o que está escrito aqui, logo o reconheceram, porque até agora já tinha amanhecido o dia, eles estavam do outro lado, quando eles desceram no porto, eles olham e Jesus estava dentro do barco com eles olham e agora estão reconhecendo que de fato era Jesus. Porque muita gente não reconhece a ação de Deus sobre a sua vida, acha que é o diabo. O diabo está se levantando contra mim. Pastor, o diabo está ferrando a minha família. Pastor, o diabo está trancando meu dinheiro. Pastor, o diabo tá dando tudo errado. Não é o diabo não, irmão. Muitas vezes é o próprio Deus te chamando para andar no caminho, a subir no barco, e você não quer. Você não obedece. Você não faz o que Jesus está mandando. Você não obedece o Espírito Santo. E saindo eles do barco, quando eles descem no porto, logo o reconhecem, o reconheceram. E nós estamos falando dos discípulos que andavam com Jesus todo dia, o dia inteiro, já faz mais de um ano aqui nesse texto. Mais de um ano já que eles estão andando com Jesus. Mais já. Se Jesus está no barco, irmão, você vai passar. Agora, Jesus precisa estar no seu barco. Agora, não vem contar essa historinha de pastor, mas é que eu senti no meu coração de ir por aqui. Você está optando pela via dolorosa. É isso que você está fazendo. Optando pela via dolorosa. Depois você não reclama. Depois não reclama. Quer fazer do seu jeito? Beleza. Você pode. Mas a responsabilidade é tua. Se Deus está mandando você subir no barco e ir aonde Ele quer, obedece, irmão. Mas ali tem tempestade, pastor. Atravessa o mar, tem vento forte. Irmão, Jesus está te chamando. Jesus está te chamando a subir no barco. Jesus obrigou eles, olha aqui, logo obrigou os seus discípulos. Não vem com essa conversa de Deus não obriga ninguém. Obriga sim, tá aqui na Bíblia. Claro que obriga. O que você tem que passar, você vai passar, irmão. Não vai fugir, não. Não vem com essa conversinha aí que isso é papo furado do diabo. Jesus obriga sim, e obrigou eles a entrar no barco e atravessar o mar, porque ele sabia que eles tinham que passar pela tempestade. Um batismo de fogo ali para eles. Entendeu? E você está lendo na Bíblia, eu estou te mostrando na Bíblia que isso está escrito. Certo? Isso está escrito na Bíblia. Obediência. 55. E, percorrendo toda a terra em redor, começaram a trazer em leitos
onde quer que sabiam que ele estava, os que se achavam enfermos. E onde quer que entrava, ou em cidade, ou em aldeias, ou no campo, apresentavam os enfermos nas praças e rogavam-lhe que os deixasse tocar ao menos na orla da sua veste, e todos os que tocavam saravam. E todos os que tocavam na barra ou na orla do vestido que Jesus usava eram curados. Todos que pela fé tocavam nas vestes do Senhor Jesus recebiam a virtude de Deus e eram curados de qualquer enfermidade que eles tinham. Porque as pessoas iam até Jesus. De todos os lugares eles vinham até Jesus. Jesus nunca vai correr atrás de você. Jesus nunca vai ficar implorando para você vir para a igreja. Então para que esse espírito dizer, pastor, eu vou mandar teu telefone, o telefone do meu filho, aí eu quero que você ligue para ele para orar. Irmão, quem precisa de oração não sou eu. Não sou eu. Acorda, irmão. Eles iam atrás de Jesus enquanto as pessoas não levantarem da cadeira do conforto e correrem atrás de Jesus, a sua vida não vai ser transformada. Quantas pessoas enganadas em quantas igrejas que existem hoje porque eles não têm a decência de levantar a sua bunda da cadeira e ir atrás de Jesus. Eles preferem ficar sentado na sua comodidade, no ar-condicionado, em cadeiras confortáveis, no meio de amigos grandes, de festas suntuosas, aonde Jesus não está, mas pela sua comodidade eles preferem ficar lá. Agora a Bíblia diz, aqui eu estou lendo, dizendo que percorrendo toda a terra eles começaram a trazer em leitos, onde quer que sabiam que Jesus estava, eles iam. Aonde Jesus está? Está lá. Vamos lá então, que lá está o milagre. Se você habita num lugar onde não tem Jesus, irmão, então se mude para um lugar onde tem. Se você está num lugar onde você não está vendo a ação e a operação de Deus, você está ouvindo que existe um lugar onde Deus está operando, vai lá. Se mexe, você não é uma árvore. Você não está plantado, cheio de raiz, ou está? Não cansou ainda de ser roubado, esfolado, vituperado, enganado, ainda não cansou? Se mexe. Vou repetir, você não é uma árvore. Se mexe. Levanta e anda. E faz como o povo fazia. Trazia os seus doentes aonde Jesus estava. E todos que vinham e tocavam no Senhor pela sua fé, todos eram curados. É verdade, Tabata. Logo, nós já temos um ponto de pregação aí em Toledo, tá? Com a irmã Elizabeth Valverde, já temos um ponto de pregação aí. Estamos fazendo cultos aí às sextas-feiras, em Toledo, tá? Você não é uma árvore, irmão. Se levanta, se mexe, se empenha. E você vai ver o milagre de Deus. Agora Jesus não vai correr aí onde você está dizendo, ei, tá tudo bem, você está precisando de mim, o que é que você quer? Você acha que Jesus vai fazer isso? Não é isso que a Bíblia diz. As pessoas que precisavam se mexiam, colocavam seus doentes em macas, colocavam nas costas, amarravam uma corda e ia puxando os caras até onde Jesus estava. E ali eles viam pela sua fé a grande operação do milagre. Amém? Vamos orar? Feche os seus olhos. Querido Deus, em nome de Jesus, papai,
Quero te agradecer pela oportunidade que nos deu nesse domingo de estarmos juntos em comunhão contigo na igreja virtual do Porto de Cristo. Eu peço, Deus, que o Senhor abençoe cada um dos irmãos com tua mão poderosa, que o Senhor possa abrir os olhos deles para que eles enxerguem, abrir os seus ouvidos para que eles ouçam a tua palavra, quebranta, Senhor, os seus corações para que eles entendam qual é a boa e agradável vontade do Senhor para as suas vidas, para que eles sejam alcançados pela verdade, transformados pela tua palavra, e venham, meu Deus, ser libertos, curados e salvos no poder e autoridade do nome de Jesus. Eu peço que o Senhor abençoe cada um deles que está conosco, que ainda virá ouvir essa mensagem depois. Que o teu poder venha se manifestar, o poder que liberta, o poder que cura, o poder que salva, em nome de Jesus, meu Deus. Eu quero abençoar cada um dos irmãos que está aqui conosco. Peço que o Senhor abençoe esta água que eles estão colocando diante de ti, para que quando beberem dela, sejam curados de todo e qualquer mal que eles tenham, segundo a fé que eles têm, em nome de Jesus. Amém. A irmã Eliana mandou um testemunho para mim essa semana. Ela tem a sua cachorrinha, e a sua cachorrinha muito enferma, com câncer, do tamanho de uma laranja, ela disse. E ela estava chorando muito porque na situação de crise, ela tinha um pet shop, não tem mais condições, banho, aliás, fazia de cachorro, banho tosa e tal, tive que fechar. E ela não tinha dinheiro para levar a sua cachorrinha, escute esse testemunho, no médico. Então ela, num dia de oração como esse, que ela sentiu ali o poder de Deus, ela colocou uma água com fé e orou sobre aquela água, junto com o pastor. E ela disse que à noite ela deu um banho na sua cachorrinha, e depois que ela deu o banho, ela lavou ela, e lavou aquele tumor, aquele câncer do tamanho de uma laranja, com aquela água. E quando ela foi passando aquela água, ela foi orando e dizendo: Jesus, tem misericórdia de mim, cura o meu bichinho. E depois ela secou o seu cachorrinho e colocou ele para dormir. E no outro dia, quando ela levantou, aquele câncer que era do tamanho de uma laranja, ele tinha diminuído, e ela disse que ele estava do tamanho de um grãozinho de feijão. E ela disse: muitos não acreditam, pastor. O testemunho dela está no Facebook da igreja, no Facebook do pastor, na igreja virtual, como sendo de Deus. Mas eu acredito. E ela é nova convertida, ela era católica, aceitou Jesus aqui, ó. Está esperando a oportunidade para se batizar. Mora em São Paulo. Se você tiver fé, irmão, não é a água que faz o milagre, é a fé. Se você tiver fé, você vai ver a glória de Deus na tua vida. Amém? Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as mais doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja com cada um de nós agora e sempre. Todos dizem amém. Até amanhã às 14 horas, se Jesus não voltar, a gente está aí. Durmam com Deus. Deus abençoe todo mundo. Um beijo para vocês. Tchau.